À esquerda, intérprete de Libras. À direita, card de divulgação. Sobre fundo azul claro, balões de fala coloridos. Margem superior esquerda para a direita, em vermelho, live, ícone do YouTube. Em azul, acesse o canal da Secretaria de Educação no YouTube. Símbolo de acessibilidade em Libras. Link de acesso. Balão de fala. Diálogos inclusivos. Abaixo, em vermelho, formação interseccional da rede municipal. Relações étnico-raciais, gênero e sexualidades nas escolas e creches. Abaixo, em sequência, fotos. Professora mestra Maria Giovana Castro, Rede Municipal de Juiz de Fora, mulher negra, cabelos crespos acima dos ombros, usa óculos de grau, veste camiseta preta. À direita, em vermelho, sobre tarja clara, branquitude e negritude, uma discussão necessária na formação docente. Professora mestra Yuli Melo, Gene, UFJF, Unicamp. Mulher negra, cabelos crespos curtos, sorri. À direita, em vermelho, sobre tarja clara, um bicho de 7 cabeças? Gênero, sexualidade, interseccionalidades no cotidiano escolar. Abaixo, em vermelho, 1º do 12, quarta-feira, 19 horas. Margem inferior esquerda para a direita, em cinza, Prefeitura de Juiz de Fora, Secretaria de Educação, Brasão. Em verde, selo de Juiz de Fora. Logotipo do anunciar. Roteiro, Maraísa Marja, CAE Leste. Consultoria, Fludualdo Tales, CAE Oeste Sudeste. Locução, Maraísa Marja, CAE Leste. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, atualmente na gerência do DIAI, que é o Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando da Secretaria de Educação. Sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos pretos, compridos abaixo dos ombros, uso óculos de grau de armação marrom escuro. Estou no quarto, no escritório aqui da minha casa, né? Ao fundo tem uma estante, e hoje eu estou aqui com muito prazer, com muita satisfação para essa última live dessa nossa formação tão importante, tão necessária e tão potente e tão lindamente conduzida aí pela nossa querida Jussara, que trabalha lá com a gente no DIAI, né, na SAED, que é a Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade. Com muita satisfação mesmo, né, que a gente encerra esse ciclo de lives, mas lembrando que ainda tem 2 rodas de conversa aí para acontecer, né? Muito potente, com muita discussão. E a gente deseja para o ano que vem que a gente possa fortalecer esse diálogo com a nossa rede, fortalecer essas lives, fortalecer essas rodas de conversa, né? Criar de fato um movimento que seja ampliado, que seja potencializado, que seja mais discutido, para que a gente, de fato, possa ter uma educação não só na diversidade, mas também para a diversidade, em toda a sua amplitude. Então, eu deixo aqui o meu imenso agradecimento pela oportunidade de ter participado, mesmo que de forma muito breve, nessas aberturas dessas lives, né? Eu saio daqui, depois eu fico lá no YouTube acompanhando, seguindo aí, muito atenta, aprendendo muito sempre com essas meninas, com a Ju, que é sempre um aprendizado constante, a convivência com ela, de ressignificações, de reestruturações, de desconstruções, né? Mas de muita reconstrução também daquilo que nós somos. Então, Ju, meu sincero agradecimento a você, né, por ter nos proporcionado, por ter nos proposto esses momentos, e a gente está aqui finalizando hoje, dia 1º de dezembro, esse ciclo de lives tão importantes, tão necessários, tão potentes. Então, eu chamo aqui a nossa querida Jussara, tá? Deixo aqui, ela vai fazer aí a apresentação das meninas de hoje, a professora Giovana, a professora Yuli, que vão estar aqui hoje trazendo, fortalecendo essas discussões, né, Ju? Então, quero deixar aqui o meu sincero agradecimento a você como gerente do nosso departamento,
agradecer a você por toda a potência que você que você representa, e particularmente fazer um agradecimento a você por me ajudar cotidianamente a desconstruir, a ressignificar e a me reconstruir como pessoa social, profissional, como ser, né? Então, assim, meu sincero agradecimento a você, tá, Ju? Chicoba, Ana Paula, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz aí nessa nossa última live do ano e prometendo já que a gente faça o possível, né, como a Ana Paula disse, para tornarmos essa formação uma coisa permanente, mais robusta, fortalecendo cada vez mais as nossas parcerias. Nós tivemos falas importantíssimas, não é? De pessoas de diversas redes, né? Não só pessoas nossas da nossa rede municipal. A gente contou com o apoio de professores da universidade, de várias, né, universidades, professores comprometidos com a nossa pauta, e agradeço, Ana Paula. Não pense que a sua participação é rápida, porque a nossa participação ela se dá no antes, no durante e no depois, né? Então, só a sua passadinha aqui na tela que às vezes é rápida, porque eu bem sei o quanto você e a Mariana, supervisora da SAED, foram as responsáveis por nós conseguirmos colocar, né, em prática essa nossa formação. Gratidão imensa. Salabona Chicoba, te respeito, te valorizo, você é importante para mim. E aí, Ju, quero só anunciar aqui que né, como eu falei, que é um desejo muito forte nosso de fortalecer essa discussão, esse diálogo. A gente já tem como proposta, tá? Já vou anunciar aqui para você e para todos que estão aqui com a gente, né? A gente tem como proposta, a gente já está meio que desenhando isso, assim, para que seja de fato, a partir do momento e do movimento que nós temos feito dentro do DI, né? Da construção de um documento norteador, orientador, normatizador da política de inclusão do nosso município, que ela é muito ampla, né? Ela é de fato assim, pensada na e para a diversidade. Não nos cabe aqui reduzir essa formação tão potente, tão necessária, a um curto período. Então, a nossa proposição aí, tá, Ju? Já deixo aqui para você e para quem está nos acompanhando, uma proposição de que seja uma formação longa, que seja uma formação que comece lá no comecinho mesmo, né, do nosso ano letivo, para que a gente possa instrumentalizar, fortalecer a nossa rede nesse debate, nessa discussão, que eu acho que aí eu volto a falar, a gente precisa cotidianamente se ressignificar, né, enquanto ser, enquanto profissional, enquanto cidadão, e essa formação, ela é importantíssima para que a gente se enxergue, né, nessa condição de nos ressignificar mesmo, porque nós precisamos disso cotidianamente. Né? Então, assim, já deixo aqui para vocês, se liguem aí o ano que vem, que a gente vai tentar aí, né, fazer essa proposição de trazer essa formação de forma mais ampliada, né, para que esse debate ganhe, né, musculatura, que ele que tenha um escopo fortalecido não só com quem pode, mas com a nossa rede, né, com todo o nosso movimento que a gente precisa fazer mesmo. Então, deixo aqui para vocês. E aí, Ju, mais uma vez, minha sincera gratidão a você, gratidão a todos que passaram por aqui nessas lives, a todos que estão aí com você, né, nessas rodas de conversa, ajudando a fortalecer esse debate, a essa rede que se predispôs a estar com a gente, né, nesses momentos, depois de um dia de trabalho, está aqui dialogando, nos ouvindo vocês, estão nas rodas de conversa, promovendo esse debate, levando esse debate para dentro das escolas. A gente precisa agradecer a essa rede também, né, por ter acolhido essa formação de forma tão generosa. Então, minha gratidão também aí à rede, um grande beijo para vocês, que seja uma noite de muito aprendizado, de muita luz, e que isso fomente na gente, né, a importância e a necessidade da gente se reconstruir cotidianamente enquanto seres. Um grande beijo, muita luz, Ju. Tchau, gente. Aproveitem. Então, vamos lá. Começando aí,
com a abertura, com uma contação de histórias belíssimas do grupo que eu vou apresentar aqui para vocês, que também vem como parceria, fortalecendo a nossa formação, que são as Nizingas, Contos Africanos. Nizinga é um grupo formado por 10 mulheres negras, contadoras de histórias, que pesquisam Njinga Mbandi, que é a rainha do reino de Matamba, e personagens femininas da tradição africana e afro-brasileira. O grupo se propõe a encantar, entreter, educar, incluir e sensibilizar através de mitos, histórias, contos, poesias, cordéis. O compromisso é contribuir permanentemente com uma educação antirracista e com propostas pedagógicas que viabilizem a implantação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, articuladas com a promoção da igualdade de gênero nas nossas escolas. Então, vamos à nossa história de hoje. O Croque e a Galinhola é uma tradução e livre adaptação de um conto tradicional do Burundi, um pequeno país da África Ocidental. Como quase todos os países da África Central, a cultura oral ainda é muito viva e ocupa sempre um lugar de muito destaque. Além de entreter as crianças, diverti-las, ela ainda oferece a oportunidade de refletir sobre os seus valores culturais e seus valores morais. Porque mais importante do que divertir é conhecer o seu lugar, se reconhecer na sociedade, conhecer o seu lugar na grande família. É de manhã, o sol acaba de nascer. Galinhola, uma jovem e roliça galinha da Angola, corre para ciscar minhocas, na terra úmida do barranco, à beira do rio Luvironza. Cuidado, galinhola! Nas águas rasas, atrás de um monte de galhos, 2 olhos atentos estão à espreita. Pertencem ao esquivo croco, um grande crocodilo e muito esfomeado. Distraída, a angolinha tenta pegar um gafanhoto saltador. Sem que ela perceba, o cocô se aproxima dela devagarinho, com a boca bem aberta. Tongue! O gafanhoto fujão dá um salto para trás. Galinhola vira a cabeça e descobre o crocô com a boca escancarada, cheia de dentes afiados. Irmão! Oh, meu irmão! Você não pode me caçar! Protesta ela indignada, antes de correr, cacarejando em direção à floresta. Boquiaberto de tanto espanto, o grande crocodilo fica pensando como poderia ser irmão daquela coisinha emplumada. No dia seguinte, apertado pela fome, Crocô volta a perseguir a avezinha. Galinhola escapa voando e, empoleirada num galho de árvore, grita para ele mais uma vez. Irmão, oh meu irmão, você não pode me caçar. Crocô se pergunta, como podemos ser irmãos se somos tão diferentes? E com sua voz grossa de bicho grande e perigoso, ele interroga a pequena galinhola. Você sabe nadar? Não, mas posso voar, responde a ave, sem medo. O seu couro é cascudo, resistente à prova d'água como o meu? Pra quê? Se tem minhas plumagens para voar no entardecer. Você é verde para se esconder no fundo do rio? Não, sou cinza sarapintada de branco para me confundir com a sombra do chão da floresta. Você tem dentes afiados para agarrar os peixes? Não. Tem um pico pontiagudo para caçar bichinhos. O
Seus olhos ficam no alto da cabeça para enxergar por cima da água? Não, os meus são mais úteis de cada lado do bico para ciscar o chão. Pois é, se não somos em nada parecidos, por que então me chamar de irmão? Acho que você está mentindo para mim, diz Crocô, faminto e mal encarado. Pergunte então ao nosso primo, o lagarto, responde Galinhola, sem descer de seu galho. Para resolver de vez a questão, o crocodilo, contrariado, decide pedir conselho ao velho lagarto. Segue nadando até a outra curva do rio, onde encontra deitado sobre uma rocha, tomando sol. Lagarto, meu primo, não sei o que fazer. Trata-se de uma pequena galinha da Angola que de manhã vem ciscar na beira do rio. Toda vez que eu tento pegá-la, ela me chama de irmão e diz que não vou comê-la. O que você acha? Posso ou eu não posso? Meu amigo, respondeu logo o velho e sábio lagarto. Pense comigo. Os patos que vivem na água não botam seus ovos nas margens. E as tartarugas não fazem a mesma coisa. Croco concordou, balançando a cabeça. E os lagartos também não botam ovos como os crocodilos e as galinhas de Angola? Pois é, reconhece o Croco. Por isso, somos todos irmãos de certa jornada. E você não pode comer a sangolinha, sob a pena de parecer um grande ignorante, como os próprios parentes, concluiu o lagarto. Moral da história. Enquanto o Croco verifica a genealogia de sua família, a esperta galinhola pôde ciscar em paz à beira do rio Lurironza. Mas onde está Crocô? Na caverna secreta dos seus ancestrais, observando certas pinturas rupestres. Muito espantado, o gigante verde descobre que a pequena galinhola é mesmo sua prima por parte de um velho antepassado, o antediluviano vovô Arcossauro. E quem me contou tudo isso foi outro primo do Crocô, o pequeno camaleão do passo lento. Ele, que tudo vê, com seus olhos a girar para todos os lados, o corpo imóvel, pintado com as cores das paisagens africanas. Obrigada mais uma vez às Nizingas por abrilhantarem a nossa formação. Nas próximas 2 rodas de conversa, encerrando a nossa formação desse ano, nós vamos ter a participação da Caravana de Histórias, que também está como parceira desses nossos momentos. Então, continuando, gostaria de chamar aqui para começar as nossas falas de hoje a professora Yuli. Vou fazer a apresentação dela. Antes disso, vou fazer a minha descrição. Sou uma mulher negra, estou com um turbante preto, cabelos dredados, blusa preta, a parede de fundo é lilás, estou com um cordão marrom, com um círculo marrom, e do meu lado um tecido étnico com padronagem em verde, vermelho e amarelo. Vou fazer a apresentação da professora Yuli, professora mestra Yuli Melo, que atualmente cursa o doutorado em Educação na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, e integra o grupo de estudos de Gênero e Interdisciplinaridade, GENE, da UFJF. Especialista em relações
de Gênero e Sexualidades, Perspectivas Interdisciplinares, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Iule, a palavra é sua. Boa noite. Eu estou com a internet um pouco ruim, então eu vou pedir para você uma coisa, comecei a retratada. Eu vou me inscrever, eu sou uma mulher negra, eu sou cabelo comprido, fechado pela boca, estou no quarto, atrás de mim tem uma parede branca e uma porta. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma saudade de fora. Todo mundo está com vocês. Queria agradecer muito o convite, agradecer a área da cultura, pelo espaço e pela oportunidade. Pedi para colocar o chat para mim. Eu quis chamar essa fala de um bicho de sete cabeças, porque realmente a gente é uma coisa nova, né? Que não é tão nova, já fala dos estudos de gênero, há mais ou menos 40 anos, como no campo da beleza. E só que ele ainda traz muitas dúvidas, porque é uma lacuna na nossa formação como pedagogos, professores. E aí é uma pergunta, né? Será que é um bicho de sete cabeças? Pode passar, por favor. E aí eu quis começar com Paulo Freire, que é Pedagogia da Autonomia, que ele fala que educar exige aceitação ao novo e rejeição a toda e qualquer forma de discriminação. E é uma citação que ela vai dizer o seguinte: ensinar exige isso, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo. Assim como o critério de recusa ao velho não é apenas cronológico. O velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou uma marca no presente do tempo, continua novo. Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida de qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende substantivamente o ser humano e nega radicalmente a democracia. Qual longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade que matam os meninos de Deus, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam negros e dos que inferiorizam as mulheres. Pode passar, por favor. Com a ausência da democracia social, os que queimam igrejas de negros propõem certamente negros não têm alma, negros não rezam. Com sua negritude, os negros sujam a branquitude da adoração. A mim me dá pena e não raiva, quando eu vejo a arrogância com que a branquitude de sociedade em que se queima a igreja de negros e se apresenta ao mundo como pedagogo da democracia, pensar e fazer errado. Pelo visto, tem mesmo nada a ver com a humildade de pensar certo. Não tem nada a ver com o bom senso, que regula o nosso exagero e evita as nossas caminhadas até o ridículo diante da crise. Pode passar. E aí eu trouxe essa citação porque falar sobre isso é o novo em aceitação ou é o velho que encarna uma nova marca na sociedade? Porque o gênero, falar de gênero como um conceito, é uma coisa nova, porque é uma movimentação do movimento feminista, que nossas aulas, que estabelece a partir de 1960, vai sofrendo modificações a partir de 1960. Só que a gente pode perceber, através da história, que o gênero sempre esteve presente. Então,
eu trouxe a primeira grande lei educacional do Brasil, que é de 1826, que ela determinava que as escolas de primeira lei do Império, meninos e meninas, estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Em matemática, as garotas tinham menos lições que os garotos, enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria. Elas não podiam ver nada além de 4 operações fáceis. Nas aulas de português e religião, por outro lado, o conteúdo era o mesmo para meninos e meninas. Pode passar, professor. E aí, eles argumentavam que isso era suficiente, porque aonde que elas iam usar esse tipo de conhecimento? E aí, uma fala, eu achei esse texto na site da dicionário, ele está guardado, né? Essa fala do Visconde de Caiuru, que Deus deu barba ao homem, não às mulheres. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar que isso também é uma discussão. Não com a palavra, não com os modos que a gente vê hoje, mas é uma discussão de gênero já presente na nossa discussão. Professora? Oi. Fala um pouco mais perto do microfone, assim como eu estou fazendo, para ficar mais alto para as intérpretes, porque elas estão com dificuldade de entender as palavras para poder sinalizar. Obrigada. E aí eu trouxe esse exemplo para a gente ver, né? O bom senso ou a insensatez. Vamos ter um pouco de paciência, tá, pessoal? Vai dar tudo certo. Só para a gente pensar essa questão de como que já estava, como que vem esse debate de educação na nossa primeira lei. Que vou trazer um exemplo, mas pode passar. E aí, pensando ainda no ponto 3, na verdade, da economia, o que o educar para as relações de gênero e sexualidade? E aí eu trouxe esse corte, ele é só a título de ilustração, eu vou descrever mais. É um boneco que ele está ilustrando o corpo humano. E aí, na parte de cima, na cabeça, ele tem o cérebro dividido, na parte do lado esquerdo, ele tem o coração. Nas partes genitais, ele tem o representando o sexo biológico. E aí eu trouxe esse desenho porque eu não acho, como que a gente pode dizer, ele é um bom exemplo para a gente trazer o que é falar de escola, porque parece que fragmentam um pouco, né, o ser humano, como ter a identidade de gênero, a orientação sexual, o sexo biológico, a expressão de gênero, como esses desenhos trazem um contorno em volta da questão da vestimenta, não tivesse, fosse despregado, sabe? Como se o ser humano fosse fragmentado. E aí ele explica, né, o que é a identidade de gênero, e isso é muito bom, porque ele vai falar que é a questão de como que a pessoa se identifica como homem, como mulher, a partir da designação biológica, né? Ela se identifica, foi designada mulher, ela se identifica como mulher, ela é uma pessoa civil. Ela foi designada mulher biologicamente, ela não se identifica como mulher, não é uma pessoa transexual, a orientação sexual vai estar relacionada à afetividade e o sexo biológico vai estar relacionado ao biológico, né? A questão dos biológicas do corpo. E aí eu acho que ele fragmenta um pouco o ser humano para a gente pensar. Porque as relações, eu lembro de uma fala que foi até aí no Juiz de Fora, que foi uma fala da Alice Quebrada. E alguém perguntou para ela o que era uma pessoa travesti. E ela falou assim que para a gente conhecer uma pessoa travesti, a gente
tem que conviver com uma pessoa diferente. E aí a partir disso, que eu penso esse desenho um pouco ele fora, da gente pensar cada uma dessas coisas, quando a gente pensa o que é uma mulher lésbica, o que é uma pessoa transexual, o que é uma pessoa intersexo, porque a gente precisa de um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de contato com essas pessoas que estão tão à margem da sociedade. Né? Então, eu acho que, para além da gente trazer fragmentadinho, cada explicaçãozinha, cada coisinha no seu lugar, a gente ouvir mais pessoas, ter mais contato com elas, e a partir disso, a gente ir conhecendo também, e conhecendo o outro. Né? Eu acho que existe a gente conhecer os nossos alunos, sabe? Quem está na nossa sala de aula, quem está lá, como que a gente está se relacionando com essas experiências de cada um. Pode passar, por favor. A interseccionalidade, ela estava num cuidado redobrado com o bom senso. O Paulo Freire vai trazer, pois que a articulação de sexualidade e raça, imaginário brasileiro, ela é muito perversa e cruel, né? Violenta. E como que a gente não vai reproduzir essa carga de crianças negras que experimentam prazer ou que está em situação de risco de violência sexual? E que as crianças também existem, né? E quando que a gente pode aprender com elas, eu trago aqui uma referência que é do professor Alessandro, que é o organizador desse livro, que ele vai trazer narrativas de crianças existentes. Porque a gente está falando de gênero, educação, interseccionalidade e sexualidade. Eu não... Você pode passar, por favor, slide? O conceito de gênero, ele não está desassociado da questão de raça, da questão de classe, porque a gente não somos todos iguais. Né? Então, a gente precisa de perceber a diferença e não fazer dela desigualdade, e nem uma hierarquia de opções, nem uma disputa de quem sofre mais, quem sofre menos, e só entender que nessa diferença a gente consegue ampliar a nossa percepção de enxergar as outras pessoas. E é isso que a Sueli Carneiro, ela fala quando ela diz que o mito da fragilidade feminina se justificou historicamente a proteção e a paternidade dos homens sobre as mulheres, e de que mulheres estamos falando. Nós, mulheres negras, fazemos parte do contingente de mulheres, provavelmente majoritárias, que nunca reconheceram em si mesmas, porque nunca foram tratadas como fracas. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam duramente, como escravos nas lavouras, nas ruas, como vendedoras, fritadeiras, mulheres que deveriam ganhar prostitutas, mulheres que não entenderam nada quando os feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas por trabalhar. Fazemos parte do contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis piadinhas, senhores de engenho caráter. Pode aumentar. Pois são suficientemente conhecidas as condições históricas das Américas que construíram a relação de codificação do seio, em geral das mulheres negras. Em particular, sabemos também que todo esse contexto de mulheres negras, toda a conquista de dominação, a apropriação social das mulheres, do grupo derrotado e de um momento emblemático de afirmação de prioridades vencedoras, hoje empregadas domésticas, mulheres liberadas, dondocas ou mulatas de exportação. Professora, nós estamos com um problema aqui para as intérpretes, elas não estão conseguindo compreender, o áudio não está saindo legal. Será que teria como tentar trocar de equipamento? Peço a paciência das pessoas que estão aqui nos assistindo. Só um momento, por gentileza, para a gente conseguir garantir a acessibilidade da live.
Lembrando que nós ainda temos rodas de conversa, e numa das rodas de conversa, a professora Yuli estará, para poder aprofundar, repassar o que pode ser que tenha passado sem vocês compreenderem o que ela disse. Na roda de conversa, ela retoma para a gente o tema. Vamos aguardar só um minuto, por gentileza. Enquanto isso, gostaria de pedir para o suporte, ele pode recolher o slide. E a gente poderia fazer o seguinte, para ganharmos tempo, se a professora Giovana estiver aqui na sala, a gente poderia fazer a fala dela, para ver se a professora Yuli consegue trocar de equipamento e retornar depois da fala da professora Giovana. Pode ser? Pode, então, bora lá. Me então ouvem bem? Eu vou fazer a sua apresentação. Sim, senhora. Então, vamos ter agora a fala da professora Giovana, depois a gente volta na professora Yuli. Professora Giovana, professora mestra Giovana Castro, doutoranda em História pela UFJF, possui mestrado em Ciência da Religião pela UFJF e especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Graduada em História, coarticuladora do Centro da Memória Negra Virtual de Juiz de Fora, LABIOI, Laboratório de História Oral e Imagem, UFJF, integrante do coletivo Cabeça de Nega e professora de História da Rede Municipal. Tem experiência na área de História e Ciência da Religião, com ênfase em História do Brasil, Metodologia do Ensino de História, Patrimônio Cultural, História da África, Cultura Religiosa, Relações Raciais e Ensino de História, analisa temática relativa às estratégias de enfrentamento ao racismo e sexismo protagonizadas por mulheres negras em Juiz de Fora. Professora, a palavra é sua. Obrigada pela rearticulação. Tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso porque eu nunca sei que horas vocês vão assistir a minha fala. De antemão, meu nome é Giovana Castro, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, eu uso óculos, estou com colar laranja, atrás de mim tem uma prateleira de livros, metade de uma janela e um pedaço de cortina. Já peço vocês desculpas por antecipação, como eu sempre peço, em função dos meus cachorros, que nesse momento estão em estado de dormência, mas tudo pode acontecer e pode ser que em algum momento eles saiam aqui desvairadamente latindo, então eu já peço desculpas. Em algum momento da minha fala, porque eu vou me atrasar no meu tempo, a Ju vai entrar e vai ficar aqui na tela e eu vou seguir falando até eu concluir, então não se preocupe que em algum momento nós vamos dividir a tela e ela vai ficar aqui me atormentando com o tempo e com o relógio. Eu vou abrir a minha apresentação, a nossa conversa hoje é sobre negritude e branquitude, e vocês vão perceber que eu vou dedicar uma maior parte da minha fala ao conceito de branquitude, porque é um conceito menos escurecido, é um conceito menos compreensível que o conceito de negritude, que é um conceito que depois a gente tem outras possibilidades de aprofundá-lo na nossa conversa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. E... tem um mecanismo aqui de compartilhar slide, deixa eu ver se dá certo. Que acho que eu consigo continuar vendo vocês. Se eu fizer isso, deixa eu ver se vai dar certo. Possibilidades aqui, interessante. Vamos lá. Processando. Se não der certo, eu compartilho a minha tela, tá? Mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo apresentar para vocês por isso. Eu não queria perder tempo. Bom, eu vou compartilhar a minha tela e se em algum momento funcionar aqui, a gente retoma, tá? Aí eu só preciso que vocês me sinalizem se estão assistindo, se a tela está passando, porque às vezes ela não passa.
Pulou aí para apresentando conceitos? Alguém me dá um ok? Já está apresentando, só não está em tela cheia, mas já está na tela. Eu coloquei em tela cheia, sempre acontece isso, enfim. Mas eu vou tá tirar dando da tela pra gente cheia. entender. Então tá, eu vou tirar da tela cheia e aí a gente segue com essa tela resumida, que aí eu não fico sofrendo com isso também. Ah? Sim. Bom, como eu disse anteriormente, a nossa conversa hoje é sobre negritude e branquitude, e a ideia é a gente conseguir compreender esses dois conceitos aplicados ao cotidiano escolar, que é o nosso quintal aqui, a partir da nossa conversa. O primeiro conceito que eu quero apresentar a vocês, eu estou mostrando um slide que tem uma foto do Aimé Césaire, um homem negro de meia idade, de óculos. O termo negritude, ele é um termo que ele tem uma data de nascimento, assim, ele tem um momento de nascimento, que é exatamente o início do século XX, no qual começam os processos de descolonização de Ásia e África, principalmente a partir da experiência do continente africano, e um grupo de intelectuais, não necessariamente nascidos em África, mas intelectuais egressos dessas regiões que migraram para a Europa em função do processo colonizatório do século XIX, começam a nomear aí um conceito de um movimento do início do século XX que começa a questionar essa padronização e começa a questionar essa intelectualidade branca europeia que se afirma enquanto modelo de conhecimento de mundo. Então, reunindo uma série de críticas ao processo do colonialismo atravessado pelo capitalismo, a Aimé Césaire ele tem uma obra que é o Discurso sobre o Colonialismo, que eu recomendo a vocês que leiam. Ele reúne críticas ao colonialismo e inaugura aquilo que a gente vai chamar de primeiros movimentos pró-africanidade, primeiros movimentos em direção ao pan-africanismo, primeiros movimentos de uma outra narrativa, de outra discussão sobre Áfricas, sobre as concepções que giram acerca do continente africano. Aqui no Brasil, a gente tem, aí eu vou dar um salto muito grande, aqui no Brasil a gente tem alguns intelectuais que discutem a questão da negritude expressa nos mais variados movimentos, né? Na cultura, na arte, na estética, na produção intelectual, na sociologia, na história, e a gente tem uma referência da discussão sobre negritude na educação, que é o Kabengele Munanga, que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, acho que é do Congo, mas pode ser que eu tenha trocado aqui, que já falei que a minha memória é horrível, mas trabalhando com esse conceito de negritude aplicado à escola, pensado a partir da escola. E o Kabengele, eu selecionei alguns fragmentos dele, tem 3 fotos do Kabengele em 3 momentos diferentes da vida dele, uma foto dele mais novo, em preto e branco, 2 fotos mais contemporâneas, dele já mais atualizado, já é um homem mais velho, um homem negro, idoso, que a ideia da negritude, ela se refere a uma cultura que envolve não só portadores da pele negra, mas compreendendo essa estrutura de pensamento que é atravessada pela racialização de pessoas de pele negra. E aí que esse processo de negritude, ele é um processo de construção de identidade de descendentes de africanos, como eu e outros aqui que nos assistem, descendentes de africanos que têm a sua condição psíquica atravessada pela sua condição fenotípica, pela cor da minha pele. O Kabengele é um forte defensor de que esse processo, ele é um processo que atravessa, sim, a formação escolar desse indivíduo, compreendendo que negritude implica necessariamente a ideia de eu me reconhecer enquanto negra, que não é um processo automático. Eu vejo isso muito na escola. Um aluno negro ele tem que se defender, o aluno negro precisa se posicionar, ele precisa se impor. Não, gente, isso não é um processo biológico, a gente não nasce com um chip dizendo como se defender do racismo e nem como se defender dos processos de ataque com relação à nossa fenotipia. A negritude, portanto, ela envolve essa construção de uma identidade que passa pela cultura, pela história da população negra, e é um elemento fundamental para se compreender a autoafirmação positiva de pessoas de pele negra. A última frase do Kabengele, que para mim é determinante desse raciocínio: enquanto existir uma única pessoa, homem ou mulher, discriminada por causa da cor da pele, a negritude fará sentido como reafirmação do orgulho e do direito à autodeterminação, o direito a ser. E aí, nessa tela, eu coloquei várias fotografias que marcam esse processo de construção da negritude. A Thais Araújo, em 2 momentos da vida dela, ainda muito nova, com cabelo alisado, e mais recentemente, foto de bonecas negras, foto de crianças negras, e um símbolo mais recente desse processo de construção de negritude em termos internacionais, que é o filme Pantera Negra. Então, em síntese, a negritude é um processo de construção educacional, histórico, político, pedagógico, cultural, de uma identidade positivada racial negra. Então, a negritude ela é um processo sócio-histórico relacional. Ela implica necessariamente se colocar uma visibilidade sobre o corpo negro atravessada por elementos positivos.
Quais são as bases para a construção de uma escola na qual eu tenha a construção de uma identidade positiva e que eu ofereça condições para que as nossas crianças desenvolvam aí o reconhecimento da sua negritude? Começa com a representação positivada. Eu coloquei uma foto aí para vocês das Pretinhas Leitoras. Pretinhas Leitoras é um projeto tocado por 2 irmãs. Tem um canal no YouTube, quem tiver interesse em acompanhar, em que elas leem livros voltados para crianças negras e comentam esses livros. É um trabalho fenomenal. Recomendo que sigam e acompanhem, utilizem com os alunos de vocês, porque ele envolve toda essa estética do protagonismo e da representatividade. Seguindo, então, a construção da negritude na escola, ela implica no protagonismo das narrativas, como nós já conversamos no nosso encontro anterior, no combate a estereótipos desqualificadores com relação a crianças negras, sempre colocadas em condição de escravidão, ou de miséria, ou de ausência, investir na participação do pertencimento da criança negra na escola, nos seus espaços de protagonismo, analisar como que as intersecções de gênero, raça e classe, como o Igor começou a fazer, atravessam as condições de geração de identidade positivada dessas crianças negras e na construção de um currículo antirracista. Então, compreendo que discutir negritude é discutir através da positivação da identidade negra das nossas crianças e adolescentes na escola. E aí, branquitude, Giovana? Branquitude é necessariamente o oposto de negritude? Não, como eu já comentei com vocês, nem para tudo há opostos. Para a gente pensar o que é branquitude, eu vou pedir que vocês façam um exercício aí comigo. Eu quero que vocês peguem uma folhinha de papel aí. Eu vou colocar 19 questões para vocês responderem. É super rápido. Eu quero que vocês respondam apenas sim ou não. Eu quero que a gente faça um exercício aí, uma folhinha, sim ou não, para as seguintes questões que eu vou passando aqui para vocês. Tá? Vamos lá? Rapidinho. Primeiro, se eu desejar, consigo estar exclusivamente na companhia de pessoas da minha cor a maior parte do tempo. Lembra que a resposta é sim ou não. Ok? 2. Posso fazer compra sozinha a maior parte do tempo, sabendo que não serei seguida ou assediada. Ou seguido ou assediado. 3. Posso ligar a televisão ou abrir a primeira página do jornal ou qualquer canais de comunicação mais contemporâneos e ver pessoas da minha cor amplamente representadas. 4. Se estiver muito rápido, vocês me falam. Quando me falam de identidade nacional, ou sobre civilização, ou sobre sucesso, vitórias, heróis, são mostradas pessoas da minha cor. 5. Posso ter certeza que meus filhos receberão materiais curriculares que atestam a existência e o sucesso de pessoas da cor deles. 6. Posso usar cheques, cartões de crédito ou dinheiro em espécie e contar que a minha cor da pele não vai prejudicar a minha aparência de rentabilidade financeira. 7. Consigo proteger meus filhos a maior parte do tempo de pessoas que podem não gostar deles. Posso seguir? Vou seguir, então. 8. Posso falar palavrões ou me vestir com roupas de segunda mão, ou não responder cartas, ou e-mails, ou mensagens, sem que as pessoas atribuam essas escolhas a baixa moral, pobreza ou analfabetismo. 9. Posso falar em público para um grupo com ideias adversárias sem temer que minha cor seja usada contra mim. 10. Posso me dar bem em uma situação desafiadora sem que digam que o crédito é da minha cor. 11. Nunca sou chamado a falar em nome de todas as pessoas do meu grupo racial. 12. Posso criticar nosso governo e falar sobre o quanto eu tenho medo das suas políticas e comportamentos sem ser visto como excluído culturalmente ou racialmente. 13. Posso me sentir segura de que, quando eu pedir para falar com o responsável, vou encontrar uma pessoa da minha cor. 14. Se um guarda de trânsito me pede, ou qualquer guarda, me pede que pare, posso seguramente saber que tal decisão não ocorreu por conta da minha cor. 15. Posso facilmente comprar pôsteres, cartões postais, livros de fotos, cartões de aniversário, bonecas, brinquedos e revistas infantis com pessoas da minha cor. 16. Posso escolher acomodações públicas sem temer que as pessoas da minha cor não poderão entrar ou serão destratadas nos lugares que eu escolhi. 17. Posso ter certeza que, se eu precisar de ajuda médica ou legal, minha cor não trabalhará contra mim. 18.
Se meu dia, semana ou ano está indo mal, não preciso questionar se cada episódio negativo tem um subtexto racial. E 19. Posso escolher um corretivo ou curativo cor da pele em qualquer loja e saber que ele mais ou menos vai ter o mesmo tom da minha pele. Essas perguntas são adaptadas de um texto da Peg McIntosh em 89. E aí, vocês não precisam me contar agora, mas se você é uma pessoa que respondeu assim, a maior parte ou a mais de 50% dessas questões, você é uma pessoa privilegiada racialmente. Isso é branquitude. Branquitude é não ter que o tempo todo pensar na sua condição racial para fazer as suas escolhas. De onde vem o termo? Para a gente poder conversar sobre isso depois. Um dos primeiros teóricos a discutir a questão da branquitude, na verdade isso acontece ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, foi Du Bois, um sociólogo estadunidense. Ele começa a discutir a formação do Estado Nacional estadunidense após a Guerra da Secessão, compreendendo como que a constituição da identidade branca se deu a partir da retirada de privilégios da população negra. É um momento no qual os Estados Unidos começam uma discussão de expansão dos direitos civis da população negra, pós-Guerra da Secessão, libertos e criação de universidades negras. Havia um grupo de políticos republicanos negros nesse processo, e aí uma enorme reação branca. O Sul, derrotado na Guerra da Secessão, vence na constituição da mentalidade estadunidense. Uma imensa onda de reação branca começa a criar as Black Codes, que são os códigos de impedimento da população negra aos direitos civis e que mais tarde vão desembocar nas leis de Crow, que são as leis de segregação dos estados estadunidenses, acompanhados pela criação da Ku Klux Klan. Então, gente. E um dos fatores que vai marcar fundamentalmente essa estrutura de pensamento de segregação e de desconsideração de uma identidade negra e de uma valorização de uma identidade branca a partir do fenótipo é o blackface. O blackface marca a criação de um modelo cultural de analisar a condição negra nos Estados Unidos, mas também utilizado aqui no Brasil. Aqui eu projeto imagens de vários blackface. O primeiro é um blackface extremamente conhecido nos Estados Unidos, de um ator branco que ganhou muito dinheiro fazendo o estereótipo do preto bobo, né, do preto facilmente enganado, e aqui no Brasil várias experiências de blackface com a Xuxa, Silvio Santos, Ivete Sangalo, não é Ivete Sangalo, Daniela Mercury, quando se veste de Elza Soares, e o Paulo Gustavo, um dos personagens dele, que depois ele readapta a partir de uma série de reclamações do uso do blackface como racismo recreativo. Uma outra figura importante para a discussão da branquitude é o Fanon, e não dá para resumir Fanon em um slide, né? Fanon é um martinicano que é exilado em Paris e que vai discutir como que o colonialismo marca o lugar da identidade branca. Aqui uma foto do Fanon, e como que ela marca a figura do branco opressor e do negro oprimido, e que na percepção dele, o colonialismo é o fator de hierarquia e de constituição da psique desse branco colonizador, que está sempre na condição de sentir-se poderoso, e do negro sempre na condição de sentir-se sub-humano ou não humano. O Steve Biko também, que eu não coloquei aqui, que é uma figura importante da discussão acerca do apartheid, que vai colocar o branco nessa condição de ser estudado e compreendido a partir dos privilégios que ele tem com relação à sua condição racial, mas, em síntese, a branquitude é esse lugar de privilégios que o questionário de vocês traz, é esse lugar de privilégios simbólicos, porque ele é assim construído, subjetivos e objetivos, que marcam aí um lugar estrutural de como o sujeito branco se vê e vê as outros, sempre numa condição de poder, ou sempre naquela condição de não ser racializado e de não ter nenhum atravessamento marcado pela sua fenotipia, pela cor da sua pele. Aqui no Brasil, está aqui uma foto do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos vai ser um dos precursores do estudo de branquitude no Brasil. Ele vai escrever um texto, que é um texto tranquilo de ser lido, fácil de achar, a Patologia Social do Branco Brasileiro, no qual ele questiona por que o branco brasileiro adora transformar o negro em objeto de pesquisa, mas por que o branco nunca se coloca enquanto objeto das suas próprias pesquisas, ou ele nunca racializa as suas pesquisas como se ele fosse um sujeito universal, a norma que não precisasse ser estudado, e nós, enquanto corpos negros, somos sempre o desvio da norma como corpo que precisa ser estudado. Trouxe para vocês algumas discussões da Lia Weiner. Lia Weiner-Tchukama é uma referência de estudo de branquitude no Brasil, é uma mulher branca, e eu acho que é importante a gente colocar também essa perspectiva. Ela conta nas entrevistas dela que quando ela começou a pesquisar a branquitude, as pessoas perguntavam para ela, né, por que dela estudar brancos e por que ela estudar nesse lugar, e ela tem uma escuta enquanto pesquisadora branca. As pessoas falam coisas com ela que não falariam para mim, enquanto uma pesquisadora preta estudando branquitude.
E uma das questões, eu trouxe alguns fragmentos da fala da Lia, que são importantes para a gente pensar o nosso espaço da escola, é entender que, em primeiro momento, um dos maiores sintomas da branquitude brasileira é achar que o racismo é um problema dos negros. As pessoas brancas têm muita dificuldade em reconhecer a sua herança branca e entender que elas são brancas e chegaram a determinado lugar só por serem brancas, simplesmente pela sua cor da sua pele, num país racializado, diaspórico e colonizado. Portanto, a branquitude é sempre esse lugar de vantagem estrutural do branco nessas sociedades diaspóricas marcada pelo racismo, que não acontece em sociedades em que brancos são hegemônicos, como a Finlândia, sei lá, estou chutando aqui, mas é essa ideia de que essa superioridade ela se espalha por via da colonização. Portanto, é como se os valores da branquitude fossem universais. Ela até cita, né, história geral, não deveria chamar história geral, deveria chamar história branca europeia, porque é isso que a história geral estuda. E é importante a gente compreender que branquitude e brancura são questões diferentes. A branquitude se refere, portanto, a uma ideia de raça apropriada pelas pessoas brancas. Enquanto brancura tem a ver com uma cor da pele que está muito ligada à questão da biologia. A branquitude é uma construção social, assim como a negritude é, e que está na psique dos brancos de países diaspóricos, de países que receberam mão de obra escravizada. Moraes Cardoso adapta um material que é feito dos estudos de branquitude estadunidenses, separando, portanto, a branquitude em dois segmentos. O que ele chama de branquitude crítica, está aqui uma foto do Moraes Cardoso, um dos estudiosos mais significativos hoje para entender a questão da branquitude no Brasil. Ele vai separar a branquitude crítica, que é aquela na qual os indivíduos brancos eles se manifestam contra o racismo publicamente, mas reproduzem o racismo, endossam práticas discriminatórias, e a branquitude acrítica, que é aquela meio Ku Klux Klan, assim, da afirmação ostensiva de ser branco, do orgulho branco, que culmina aí nos atos de violência e de tentativa de eliminação da população negra. Eu trouxe uma sequência de imagens que eu não vou me aprofundar, mas são imagens para a gente pensar como que a gente naturaliza a condição de pessoas negras, que quando colocadas pessoas brancas nesse lugar, a gente leva um susto, né? Como que o livro didático naturaliza colocar pessoas negras em condição de tortura, como é o caso dessa imagem aqui, em condição de subalternidade, e de negação da sua individualidade, da sua subjetividade. Como que a gente coloca as nossas crianças na condição de não se verem em nenhuma das suas estratégias de infância, a gente retira da criança negra a sua possibilidade de ser vista como uma criança que tem o direito de se reconhecer nos seus brinquedos. Como que a gente se acostumou a ver pessoas negras em condição de subalternidade, de subserviência, e quando a gente inverte essa lógica, as pessoas se sentem profundamente incomodadas, os brancos especificamente. E como que a gente cria alguns chavões sobre as condições de ser empregado no Brasil. Isso aqui é uma cena da passeata do início dos atos que levaram ao golpe, batizado impeachment, de uma empregada negra que foi empurrando o carrinho dos seus empregadores brancos, e como que a gente coloca aí sempre essas imagens, essas imagens eu tirei do Google hoje, a segunda imagem dessa mulher negra limpando o chão, a gente coloca a empregada doméstica, as primeiras imagens que aparecem são sempre imagens de mulheres negras limpando o chão. E aí a Cida Bento, que é uma intelectual extremamente importante também para a gente discutir branquitude, eu juro que estou acabando, ela traz um outro elemento importante para a gente compreender a psique do branco no Brasil com relação ao racismo, a psique, inclusive, que desemboca na escola. A Cida Bento fala de como que os sujeitos brancos se reúnem para defender os seus privilégios, no que ela batizou de pacto narcísico da branquidade. Pessoas negras que afirmam seu direito, né, que afirmam sua posição, que falam, né, que exigem seus direitos, são sempre taxadas de agressivas. Por quê? Por mais que o branco diga que ele não é racista, ele se acostumou e ele acha natural ver pessoas negras em condição de subserviência. Todas as vezes que essas pessoas negras se colocam na condição de competição ou de concorrência com esse espaço do branco, a branquitude se reúne para defender esse branco e para colocar esse negro na condição do estereótipo, do raivoso, do incômodo, daquele que está querendo ter privilégios, quando, na verdade, nós sabemos que oprimidos não têm privilégio. Então, a branquitude ela precisa ser entendida também como um lugar de privilégio e de poder que não é compartilhável, e que é uma territorialidade marcada aí, no qual cabe sempre ao negro o papel da subjetividade no imaginário branco, não externa suas opiniões, não compartilhe espaço, não respire, não fale, não se posicione. Por quê? Todas as vezes que esse negro se coloca numa condição de protagonismo, isso acontece com as nossas crianças na escola, ele sofre os efeitos do racismo recreativo, da piada, do xiste, que é um elemento muito forte no racismo brasileiro, e dos lixamentos simbólicos a gente pode acompanhar, tanto na escola, com professores, comigo já aconteceu diversas vezes, tenho certeza que com a Ju também, quanto nas suas experiências, né, nessa onda virtual aí dos influencers, como vocês sabem. Esse negro, portanto, quando ele chega, né,
quem carrega os traços negros, quando ele chega a essas condições de, a princípio, disputar com o branco em qualquer espaço que ele esteja, ele tem os seus estereótipos transformados. A gente tem vários estereótipos para tratar a população negra no Brasil, para enquadrá-las em imagens de controle, como a Patrícia Hill fala. Eles são considerados agressivos, arrogantes, ou indivíduos que passaram do limite dentro das organizações, porque a Cida Bento ela pesquisa efetivamente essa trajetória dentro das organizações, mas que se aplica a diversos outros universos. Aqui é uma outra foto da Cida Bento, que eu adoro essa foto dela, estou cansada de ver mulher preta em condição de sofrimento, então eu adoro essa foto da Cida sorridente. Então, esse pacto narcísico da branquidade, como a Cida coloca, é que o branco ele tende a ser, independente da classe social, ele tende a ser solidário quando ele se sente discriminado. Ele sempre é solidário com outro branco. Então, todas as vezes que a gente vai discutir políticas afirmativas, visibilidade da criança negra na escola, trocar o imaginário, substituir por outras imagens, uma rede branca é acionada e imediatamente esses brancos começam a se condoer de outros brancos que eles nunca pensaram. A cota mostrou muito isso. Como que os brancos ricos começaram a se preocupar com brancos pobres, coisa que eles nunca se preocuparam, mas a discussão é, se é para favorecer o negro, o pacto narcísico imediatamente é acionado para se colocar no lugar de solidariedade com essa branquitude, independente das diferenças que eles têm. O que está em discussão é sempre a manutenção desse status quo, dessa condição em que o racismo ele privilegia esses corpos, que são corpos que recebem as vantagens de serem corpos considerados corpos de poder e corpos universais em sociedades racializadas. O branco não é racializado, só o corpo antagônico ao branco. Como é que a gente sai dessa concha da branquitude, Giovana? Eu vou voltar muito rapidamente lá no letramento racial que nós já conversamos. A primeira coisa é reconhecer o privilégio da branquitude, reconhecer que a sua condição de branco lhe dá privilégios em todos os espaços que você está. Inclusive de chegar numa loja e ser atendido, de escolher um hotel sem ter que se preocupar como é que você vai ser tratado pelo recepcionista. E se isso vai ou não estragar suas férias. Pessoas negras sempre passam por situações permanentes de tensão com relação à sua cor, mesmo naqueles momentos que deveriam ser espaços de lazer. Segundo, entendendo que o racismo é um problema atual. Ele é um legado histórico que em todas as nossas relações, ele é legitimado, reproduzido, diuturnamente atualizado, e que, se você não ficar atento a isso, você vai corroborar lá na branquitude críticas de dizer que não é racista, mas que reproduz diversas práticas racistas no seu cotidiano, inclusive no espaço escolar. Terceiro, entendendo que identidades raciais são aprendidas. Eu aprendi sobre negritude, vocês também têm condições de aprender sobre branquitude e sobre os privilégios que a sua condição fenotípica os traz. 4. Assumam uma gramática e um vocabulário racial. Discutam sobre raça, sobre a sua condição racializada e o seu lugar de privilégio com seus pares. E, por último, entenda códigos e práticas racializadas. Interprete esses códigos. Pare de tratar o racismo como se fosse um mal-entendido ou uma fala personalizada de um único indivíduo desviante. O racismo é uma estrutura de pensamento do qual vocês são herdeiros da estrutura de pensamento, enquanto corpos brancos que responderam mais da metade daquelas questões com sim, que não sofrem os efeitos perniciosos que o racismo traz para nós, pessoas racializadas, para nós, pessoas negras, num contexto aí de uma sociedade, como eu já disse, diaspórica e colonial. Acabei. A Ju nem entrou na tela, sinal que eu estou no meu tempo. Sinal que eu estou no meu tempo, tá? Em cima. Eu devo ter passado uns 3 minutos e passei. Em compensação, eu falei numa velocidade e eu estou com pena dos intérpretes. Os intérpretes devem ter saído aí numa maratona, deve estar até suando. Mas é isso. Gostaria muito que, mesmo a gente tendo uma roda de conversa na próxima semana, a gente pudesse, pelo menos hoje, responder 2 ou 3 perguntas e fazer uma síntese muito curta para a gente não perder a discussão conceitual, tá bom? E William, a fala é sua. Beijo para vocês, a gente conversa daqui a pouco. A Yulia está na sala. Se ela estiver, pode retornar com a tela dela, por gentileza. Aí precisa abrir a sua câmera. Ligar minha câmera daqui. Sim. Mas não tem problema, Yulia. O som agora acho que está melhor, né, Ercília? Como é que está? Vamos testar. Pode continuar, Yulia. Muito obrigada. Tá, gente, desculpa novamente. Foi muito bom ouvir a Giovana também, primeiro, porque eu estava até um pouco nervosa e eu acho que ela trouxe essa segurança, assim, para mim agora, de me colocar mesmo, assim, no meu lugar.
através do que ela traz. Assim. Eu acho que uma dessas questões assim, de afirmar a negritude é esse poder que a gente tem assim, de afirmar umas às outras. Viu? Então, eu queria muito agradecer a Giovana por isso e pela fala que ela colocou aqui agora. Vou continuar aqui de onde que eu parei. Aí, se tiver alguma necessidade de voltar, se assim, a gente volta lá na roda de conversa, tá bom? Vou retomar um pouquinho só. Eu comecei com o Paulo Freire, por causa de uma questão mesmo de voltar na base da pedagogia, de a gente pensar o que é essa educação, e como que a gente desenvolve ela, e como que ela traz, como que ele traz, né, essa questão do já escreve pedagogia da autonomia, se eu não me engano, em 90, nos anos 90, e ele traz essa questão, né, de aceitar o novo e de como que o velho não como que o velho e o novo eles vão estar articulados, né? O que é o velho, o que é o novo. Então, eu trouxe essa nossa primeira lei de educação para a gente ver já essa discussão de gênero incutida e o que se discutia gênero naquela época, né? Como que a mulher estava sendo vista. E aí está aqui nesse slide da Jean Scott, que ela vai trazer a discussão de gênero a partir de 1980. Ela vai falar de a maneira que a nova história iria simultaneamente incluir e apresentar a experiência das mulheres dependeria da maneira de como o gênero poderia ser desenvolvido, como uma categoria de análise. Aqui as analogias com classe e a raça eram explícitas, com efeitos pesquisadores dos estudos sobre a mulher, que tinham uma visão política mais global, recorriam regularmente a 3 categorias para escrever uma nova história. O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero assinalavam primeiro o compromisso dos pesquisadores com a história, que incluía a fala dos oprimidos e com uma análise de sentido da natureza de supressão. Assinalavam também que esses pesquisadores levavam cientificamente em consideração o fato de que as desigualdades de poder estão organizadas segundo, no mínimo, esses 3 eixos. Então, é uma escuta de uma reivindicação que há muito tempo já estava vindo dentro do movimento feminista, porque a primeira articulação de gênero é de uma mulher universal, que é do slide anterior, que eu trago a fala da Sueli Carneiro, que ela fala que as mulheres negras não entenderam nada quando as mulheres começaram a falar de feminismo, de o que era ser uma mulher, e também é por isso que eu também não gosto do desenho que eu mostrei primeiro, que coloca cada coisa dentro de uma caixinha, como que se ali estivesse definido o ser humano, sabe? Como se cada experiência não fosse única e diferente. A gente se encontra como grupo, a gente afirma uma identidade, mas a gente tem especificidades, né? Então, a gente está sempre atento a isso. Pode passar, por favor. E aí, pensar também as relações de gênero enquanto currículo oculto. Por quê? Desde 2010, mais ou menos, vem se discutindo muito falar de gênero na escola, né? E como um currículo formal. E aí a gente vê lá na primeira lei de educação que já estava tendo uma discussão de gênero, mesmo que não fosse essa que a gente queria, que fosse uma análise útil de análise histórica, né? Que levasse a gente para algum lugar com políticas e com ideias que a gente possa equiparar e desenvolver essas relações de gênero. Então, a gente entende um currículo formal como tudo aquilo que é contemplado no plano de ensino, aprendizagem, seus objetivos, seu conteúdo, atividades e tudo aquilo que foi definido com fins de promoção da aprendizagem. E o currículo oculto pode ser visto como trabalho pedagógico que ocorre em torno de 3 dimensões centrais: identidade, poder e cultura. Essas 3 dimensões constroem as relações sociais e pedagógicas na escola. Pode passar, por favor? E aí não é necessário levar o gênero para a escola, ele está lá. E aí essa frase, ela vem quase com a voz do Anderson Ferrari no meu ouvido quando a gente estava no mestrado, porque ele sempre dizia isso, como que é uma coisa que a gente não pode mais ignorar,
sabe? Porque o gênero é um organizador social. Então, o gênero a gente define como uma expectativa também. Então, a Judith Butler também vai falar disso, vários autores, que quando está na barriga da mãe, a primeira pergunta que faz é se é menino ou menino. Né? A gente tem o chá de revelação, e dali tem toda uma expectativa do que essa criança vai ser. Se for um menino, vai jogar futebol, vai gostar de azul, vai ser mais forte, se for menina, é a delicadeza, é a questão. Então, essa dicotomia, essa disparidade de educação que a gente dá para meninos e meninas, ela vai ter consequências, né? E aí, na escola, a gente vê isso muito claro, né? Porque tem fila para menino e para menina, tem a questão dos banheiros, tem a questão da vestimenta, dos brinquedos, das brincadeiras. E aí, de que forma que a gente estamos nos relacionando com o gênero no cotidiano escolar? Enquanto professores, né? O que a gente está fazendo? E aí a gente tem que pensar em o que é esses alunos, né? O que são essas crianças? São seres angelicais, assexuados, inocentes? São adultos miniaturas? As crianças sentem prazer? E aí as crianças, elas têm direito. E aí a gente enfatiza a especificidade de ser criança e da infância como categoria geracional, sob o ponto de vista da sociologia da infância, visto que se trata de uma questão básica para dar prosseguimento à forma de pensar a ação das crianças e a sua participação na construção dos direitos. Elas devem ser ouvidas e percebidas em relação aos significados que pretendemos compreender, sobre seus desejos, suas necessidades e seus direitos em todas as áreas da vida humana, inclusive naquelas que diz respeito à sexualidade. Então, quando eu falo que dessas consequências, né, da realidade de tratar gênero na escola e da gente confrontar com essas questões da heterossexualidade também, é tratar também da informação, né? Então, a gente tem que entender como que a gente está pensando, né? E aqui eu estou falando especificamente das crianças e de uma questão que vem muito assim, no debate da ideologia de gênero, que é muito falado, que é a erotização infantil. E aí tem uma das falas, né, de deputados, de representantes dessa cruzada, né, que eles falam da questão da masturbação infantil, sabe? Por isso que eu coloquei, as crianças sentem prazer? As crianças sentem prazer. E aí a gente, como vê essa criança com um olhar de adulto e fala assim, a educação sexual vai tirar a inocência das crianças quando a gente olha para a criança e a gente enxerga ali, na criança brincando com o seu corpo, na criança descobrindo, na criança experimentando, na criança conhecendo qualquer atributo de uma erotização, tal qual a visão adulta e heteronormativa, é a gente que está com malícia. É o adulto que está erotizando, porque a criança, o órgão genital para a criança é como quando ela a gente pode pegar quando ela começa a bater palma e ela sente que ela pode fazer aquilo. Então, é uma parte do corpo dela que ela está experimentando que não tem relação nenhuma com a masturbação de um homem adulto que assiste a pornografia, por exemplo. Então, a gente pensar a criança dentro dessa categoria geracional e pensar também como que a gente construiu, né, a ideia de sexualidade baseada na violência, né, nessa coisa. Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe perguntas também, se vocês se lembram, já estou acabando de falar. Se vocês se lembram de dúvidas sobre sexo ou corpo e da resposta que tiveram da pessoa adulta que responderam para vocês, quando vocês eram criança mesmo, sabe? Pensar a infância e não ir tão longe nos nossos alunos, mas pensar na gente mesmo, enquanto criança. Pode passar. Vou passar rapidinho, Carol. Porque isso vai ter relação com a informação e a segurança íntima. Porque quando a gente fala de criança e educação de gênero e sexualidade, o foco ele vai estar na questão
dos abusos sexuais e exploração infantil, que a lei que a gente tem da Constituição ao ECA, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança, né? E como que é tratado quando uma criança ela faz uma denúncia de violência sexual, ou quando o risco dela não reconhecer essa violência a partir da informação que ela recebe sobre aquilo. Então, a gente pensar também como que a gente protege as nossas crianças com informação adequada, dentro do limite da maturidade e do que ela quer saber, né? Para a gente não exagerar também e dizer coisa para a criança que ela nem está interessada, que às vezes é uma coisa simples que ela quer saber, mas na nossa cabeça adulta e aquilo que a gente já constituiu sobre sexo e sexualidade, a gente vai empurrar para a criança de uma forma que não é apropriada. Pode passar. É, 18 de maio é o dia de combate ao abuso da exploração sexual infantil contra crianças e adolescentes. Isso significa que o Estado brasileiro ele reconhece como um problema social. Então, e aí o símbolo desse dia era a Célia Crespo, que é uma criança que os agressores não foram... Eles foram à justiça, mas eles nunca foram condenados, então não vai dar tempo de eu falar muito. Quem puder dar um Google para saber do caso. E aí a gente pensar, né, de como que a política para criança em relação a gênero, ela está numa punição, e o símbolo do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração da Criança e do Adolescente é um caso que nunca teve um desfecho sobre punição nenhuma. Pode passar, por favor. É tão difícil de ignorar a questão de gênero, que mesmo nesse governo a gente teve 2 leis aprovadas em relação a isso esse ano. E uma lei que nos resguarda, que inclui no currículo da escola básica conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de toda forma de violência contra criança, adolescente e a mulher. É uma semana que ela foi colocada em março para a gente tratar de relações de gênero e sexualidade na escola, sem falar que é relações de gênero e sexualidade na escola, né? E aí falar da proteção da violência contra crianças e adolescentes. E aí, né, a gente acaba de ver como que é impossível a gente ignorar. E a outra questão é a lei da Mariana Ferrer, que pune agora, né, o constrangimento na apuração dos autos de abuso sexual, que intimida a vítima ou a culpabiliza. Pode passar, por favor. E aí eu queria terminar com um provérbio africano em homenagem a Jussara, que quem acompanha ela nas redes sociais sabe que ela divulga sempre essas sabedorias por aí. E aí, para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? Então, a gente pensar pensar na dimensão da família também. Educação sexual nas escolas não é eximir a família da responsabilidade de também dar informação, mas é também a gente reconhecer que a maioria dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa. Então, trazer a família para a escola também é muito importante, porque às vezes, quando eu trago a pergunta de o que responderam para vocês na dúvida sobre sexo ou sexualidade na infância, às vezes não responde porque os pais também não sabem, sabe? Porque é constrangedor a gente falar disso, porque é um tabu. Então, é uma discussão recente para a educação infantil, é uma discussão ampla, sabe? E ela é menos complexa se a gente aceita esse novo, se a gente vai reconhecendo e escutando essas crianças e se desfazendo dessas crenças que a gente tem dentro desse padrão da branquitude heteronormativo, que é sim violento, que é sim cruel e que vai causando esse tanto de consequência que a gente tem hoje em dia. Gente, muito obrigada, mil desculpas pelos problemas que tivemos, mas é isso. Nós que agradecemos, irmã. Eu queria pedir para colocar na tela também a professora Giovana, para ficar as 2 professoras agora, para eu poder passar para vocês
questões que tiveram aqui no chat em relação à temática. Mais uma vez, agradeço de coração aberto a contribuição de sempre e de vida das duas. Não tenho como agradecer. Eu agradeço, então, também com outro provérbio. Já que a Yuli trouxe um, vou trazer um outro parecido, que é uma pedra sozinha não segura panela. Então, agradeço por vocês serem essas rochas junto comigo aí na potência dessa nossa área de atuação, conforme o professor Anderson Ferrari também nos ensinou, que não é um tema, né? É uma área de conhecimento. Então, estamos aí juntos. E vou ler 2 questões que apareceram aqui no chat, depois, se der tempo, a gente vê mais alguma. A primeira questão, Cida Bento, em uma de suas falas, acho que essa foi da Ana Paula, Cida Bento, em uma de suas falas, traz a branquitude com o surgimento dos movimentos negros, que colocam em questão a supremacia branca. Você pode esclarecer sobre isso? Aí vou falar a segunda pergunta também, de uma vez. A pergunta feita pela Mariana. Giovana, essa direcionada. Giovana, podemos compreender que branquitude é um conceito que só se faz compreender na interlocução com a negritude? Você pode explicar o que está imbuído no conceito negritude? Então, fiquem à vontade. Talvez a Yuli, né? Começando, porque a primeira não direcionou, pode ser as duas, e depois a Giovana, por favor. Eu acho que a pergunta é se os movimentos negros que colocam... eu acho que sim, são que começam a questionar, né, sobre a questão da branquitude, porque até hoje, a Giovana falou disso, é muito difícil para as pessoas brancas reconhecerem os privilégios e reconhecer essa herança branca mesmo. Então, a gente, quando explode a questão dessa discussão racial, a gente vê muitos trabalhos de pessoas brancas discutindo negritude. E aí, eu, como mulher negra, eu tenho uma curiosidade enorme de um lugar de fala da branquitude, sabe? De um lugar que coloque essa vivência, que coloque desses privilégios, que respondam essas perguntas que a Giovana colocou, para a gente conseguir entender mesmo, assim como eu gostaria da questão heteronormativa, porque a gente sempre coloca como uma questão, um problema, a negritude, ou a questão da homossexualidade, a questão da identidade de gênero, e a gente não questiona aquilo que está naturalizado. Então, eu acho que os movimentos negros fizeram isso, né? Questionaram aquilo que estava naturalizado. Então, não é natural, né? Essa supremacia branca. Bom, oi, Ana, boa noite. Então, eu fiquei pensando na sua pergunta, que eu estou, inclusive, relendo a pergunta, porque eu acho que tem 2 questões que a gente precisa... Eu tenho que parar de quantificar as coisas, né? Eu estou pensando, bem 2, 3, porque são muitas questões, eu fico tentando fazer um recorte aqui. Mas acho que tem algumas questões que a gente precisa colocar com relação a essa ideia da branquitude atrelada ao surgimento do movimento negro, porque isso implica a gente se perguntar o que é o movimento negro no Brasil. Esse movimento negro, que a gente chama de movimento negro organizado, no sentido de uma estruturação política, que requer direitos sociais, muito ligado lá aos contextos do pós-abolição, enquanto movimento político, que busca inicialmente dar um tratamento aos homens de cor de acordo com seus talentos e virtudes, e não pela sua condição da pele, que, de certa forma, é uma denúncia indireta ao racismo, um racismo emergente do pós-abolição, ele vai ganhar, a partir dos anos 60, uma outra conotação muito vinculada, não só à chegada de intelectuais negros de uma forma mais sistemática até as universidades agora públicas, mas também é uma percepção de como que se estrutura uma matriz explicativa para o racismo brasileiro. E aí, num primeiro momento, o grande desafio desses intelectuais, deles não, né? Nosso até hoje, é do reconhecimento do racismo no Brasil. A gente ainda bate nessa porta com muita frequência, de quando você vai discutir racismo com as pessoas, e a primeira reação do Pacto Narciso, como a Cida Bento fala, é de não se dizer racista, numa sociedade que é toda racista, toda racializada nesse sentido com relação a corpos negros.
Então, a gente pensar a questão da branquitude na perspectiva do surgimento do movimento negro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se aportar é na denúncia do chamado mito da democracia racial, mas que eu acho que tem aí uma matriz muito mais profunda do que simplesmente o mito da democracia racial, enquanto uma estrutura de uma psique estruturalmente racializada que nos coloca sempre numa condição de subalternidade. E aí eu acho que uma coisa que é importante que o movimento negro fez, mas que a academia também fez, e que pesquisadores negros também fizeram, e a Cida Bento é um exemplo icônico disso, e hoje o Lourenço, né, que é um menino mais novo, é começar a falar as pessoas falavam, o preto quer se branquear, quer alisar cabelo. O preto quer se parecer com o branco. Como se o branco fosse um sonho dourado, assim, num altar intacto, e que ele não fizesse absolutamente nada para colocar na nossa cabeça que alisar o cabelo, se comportar melhor, falar mais baixo, vai nos dar uma condição de menor sofrimento. Então, a gente discutir essa supremacia racial é exatamente colocar o dedo na ferida e trazer para o branco a centralidade da discussão de que ele é parte da estrutura racializada brasileira e que ele é responsável, que a psique dele também é afetada por essa condição de permanente privilégio que ele tem e que ele se beneficia dos processos do racismo. Quando a Cida Bento coloca isso, que é uma coisa que a Lélia já tinha colocado mais atrás, nos anos 80, com a denegação do racismo, né, como o branco brasileiro consegue abrir as janelas dele e ver os lixeiros sempre pretos e continuar dizendo que não há racismo, que é um processo de denegação, como a Lélia coloca, ela coloca em pauta exatamente essa discussão dessa supremacia branca no Brasil e de um branco que se considera intacto. O branco brasileiro se considera intacto com relação às desigualdades raciais, inclusive brancos do campo progressista. Você vira para o branco, nós estamos discutindo a pele de cotas aqui em Juiz de Fora, quem está acompanhando esse processo sabe disso. Você vira para o branco e mostra todas as evidências para ele que a nossa desigualdade em Juiz de Fora é de cunho racial. Aí, inclusive, o branco progressista fala com ele, tem desigualdade? Tem. Tem diferença econômica? Tem. Tem racismo? Tem. Mas e o branco nisso? Não, mas o branco não. O branco não tem nada a ver com isso. E isso é uma coisa que a Cida Bento fala sistematicamente. Um dos pontos do racismo brasileiro, um dos pontos da condição do racismo no Brasil, eu anotei aqui para não me perder, é exatamente a exclusão do comprometimento político com o sofrimento do outro. O branco brasileiro, ele se exclui do compromisso político de fortalecer a nossa luta contra o nosso sofrimento. Isso é supremacia branca. Só enquanto sociedades racializadas nas quais determinados corpos são entendidos como corpos que não têm responsabilidade sobre as desigualdades que os privilegiam, a gente pode falar em supremacia branca. E que aqui no Brasil não é necessariamente associada à brancura, que é aquela diferença que eu coloco para vocês. A construção da branquitude também é uma construção social. Eu sou uma mulher preta, que eu sou preta em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu for, eu sou uma mulher preta. Qualquer país do mundo que eu for, em qualquer sociedade que eu for, em qualquer cidade que eu vou, eu sou uma pessoa de pele preta. Mas o branco brasileiro, ele vive aqui uma condição de privilégio que é exclusiva das constituições dessa sociedade aqui. Como eu costumo sempre dizer, o branco brasileiro também é uma invenção. E sendo uma invenção, uma fabulação, ele se privilegia ao se colocar no lugar de não discutir essa fabulação, porque isso ameaça a sua condição de brancura. Discutir com o branco brasileiro a sua condição de brancura é ameaçar essa condição de brancura, ele se coloca como alguém completamente descompromissado do projeto político de discutir o meu sofrimento. Você que se for, você que alise seu cabelo, você que fale mais baixo, você que se comporte, você que vire uma negrinha de dentro, porque se você berrar, eu vou vir com a marretada e vou te colocar no seu devido lugar, que é o lugar que você tem que estar. Isso é supremacia, dentro de um sentido muito resumido que a Cida Bento coloca. A segunda pergunta, que é a pergunta da Mariana, né? Se podemos compreender a branquitude como um conceito que faz interlocução com a negritude. Ô, Mariana, assim, eu acho que interlocução implicaria que haveria um diálogo, esse diálogo não existe. Esse diálogo entre a negritude e a branquitude são diálogos que não existem. Elas são constatações sociológicas feitas pela observação das condições, como que a estrutura hierarquicamente racializada tem seus desdobramentos econômicos, culturais, sociais e políticos na construção da minha identidade enquanto sujeito e quanto coletividade. É uma das perguntas que eu coloco lá para vocês. Nenhum branco aqui é chamado a falar sobre a sua raça. Né? Nenhum de vocês aqui é chamado para falar como um todo. Nenhum de vocês aqui, quando o branco apronta no BBB, se sente pessoalmente obrigado a explicar como as pessoas vieram me perguntar sobre a Carol Conká. Eu sou uma coletividade. Então, a ideia da gente compreender a constituição da negritude, o que está imbuído no conceito da negritude? Imbuído no conceito da negritude está um projeto político de uma sociedade antirracista que reconhece seu passado colonial, predatório e excludente.
entre nós aqui, entre nós, professores, educadores, artistas, debatedores, é reconhecer que eu, Giovana, e é uma fala que a Giane falava, e eu sempre lembro disso, eu reconheço meu lugar de senzala. Vocês têm que reconhecer o lugar de vocês de Casa Grande. É reconhecer que é uma... Ah, mas eu tinha um avô preto, mas não interessa a sua condição de ancestralidade. A minha condição de ancestralidade me interessa, porque ela marca o lugar que eu ocupo hoje. A sua condição de ancestralidade, ela é apagada em sociedades nas quais o que importa é a sua atualidade. Existe uma presidentificação da pele branca que é dada a partir do momento em que ela é lida como branca. A partir do momento em que você é lida como branco, você abre a porta de Nárnia. Daqui a pouco você toma o lugar do leão e vira o rei do espaço. Você é bem tratado no restaurante, você chega no hotel, é bem atendido, você pede uma toalha limpa, ela chega para você, você chama um táxi, ele para, a polícia te para te perguntar se você não está com perigo de ser assaltado naquela região perigosa, mesmo que você more lá, mesmo que você mora nessa região perigosa. Então, essa condição dessa fenotipia, marcada pela ideia da branquitude, é reconhecer-se enquanto alguém, um sujeito que tem privilégios exclusivamente pela cor da pele que você carrega. E quando se nega a relação dessa cor da pele com todo o processo de constituição da minha condição que lhe dá esse privilégio, porque é a minha condição de exclusão que lhe dá esse privilégio, aí sim a negritude é colocada como pela primeira vez perguntar, tá, eu, Giovana, como o Fanon falava, né? Que o Fanon comenta que o desejo do preto é tornar-se branco para se aproximar do humano. O branco é humano, o preto não é. Então, quanto mais próximo do branco eu sou, mais possivelmente eu serei tratada como humana. Então, existe um paradigma de humano que foi construído e não foi construído à toa. Que é uma das perguntas que eu coloco para você. As revistas que você abre, a televisão que você assiste, as pessoas que você segue, as pessoas que frequentam na sua casa, você está sempre cercado de pessoas da sua cor? Você sempre pode escolher estar cercado de pessoas da sua cor? Portanto, você é um corpo privilegiado numa sociedade de matriz diaspórica. Então, não são conceitos opostos, nem complementares. São matrizes explicativas para se compreender que o racismo ele existe em função da pele branca. O racismo é um problema de pessoas brancas que recebem os privilégios disso, que alimentam esses privilégios. Isso bem a grosso modo aqui, só para a gente começar a discussão. Hoje. A gente está aqui um pouco sem fôlego, é muita... A gente está mergulhando, né? Começando aí um mergulho profundo para a gente ver o que nos espera aí nessa nossa formação que tem que ser permanente, que conforme você mesmo comentou, Giovana, num slide não tem como a gente não tem como explicar Fanon num slide. Exatamente. Mas quero agradecer demais a discussão. Acho que não teve nenhuma outra questão no chat. Acho que por conta disso, dessa informação aí está chegando para as pessoas irem. Eu estou ouvindo os cachorrinhos, até que enfim eles se manifestaram. Eu estava até preocupada onde estavam. Estão vivos, não droguei ninguém, estão vivos. Onde estavam, mas eu não posso encerrar esse momento sem falar essa questão da branquitude, da branquitude e principalmente do pacto narcísico. Giovana, Yuli, é uma coisa que institucionalmente nós que temos aí o compromisso de levar essa nossa área de conhecimento à frente, a gente esbarra nesse pacto o tempo todo, né, das pessoas, talvez inconscientemente ou não, desqualificando os nossos argumentos, né, as nossas necessidades. Então, essa questão do pacto narcísico, ela é urgente para que as nossas gestoras e os nossos gestores brancos e brancas repensem, se enfronhem nesse assunto, entendam o que é isso, para conseguir se desconstruir, né? Porque é muito necessário para que a gente consiga levar adiante esse nosso compromisso, que é a vida de nossas crianças pretas aí nas escolas que a gente dirige, que a gente é responsável aí pelos currículos, pelos projetos políticos pedagógicos, então precisamos nos implicar, né? Aliás, vocês precisam se implicar, né? Porque às vezes é muito cômodo quando a gente fala nós, né? Nos incluindo pretos e pretas, LGBTQIA+, sendo que a responsabilidade, né, são dessas pessoas,
né, que reproduzem o racismo, a homotransfobia, a lesbofobia e o capacitismo nas nossas instituições. Então, vamos caminhar aqui para os agradecimentos e para as considerações finais. Então, passar para a professora Yuli, depois para a professora Giovana, para as considerações finais aí. Só queria agradecer mesmo. Acho que é muito importante o espaço, muito importante também a valorização desses saberes. Né? Só queria comentar também uma questão, um aspecto dessa branquitude, quando a Giovana fala que das pessoas que assonam, né? Ah, meu avô era negro, minha avó era negra. E qual que era o nome dessa avó preta? Então, assim, como que ela está inserida na sua família, se isso não foi por meio de uma violência também. Então, desse lugar, assim, cuidado, né? Quando se assona também essa ancestralidade de onde que ela vem. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Estou aqui à disposição. Espero vocês na roda de conversa. Obrigada, Giovana. Obrigada, Jussara. Obrigada às intérpretes. Obrigada a todo mundo aí pela paciência, pela escuta. E é isso. Então, assim, com a participação especial dos meus cachorros, né? São 3, né? Então vocês vão ouvir uma sinfonia aqui agora, porque acordou todo mundo. Mas eu quero sempre, né, agradecer o convite e dizer que eu acho que esse diálogo é um diálogo, e volto a dizer que esse diálogo é um diálogo que precisa ser entendido enquanto um diálogo profundo, de formação profunda, de discussão profunda, de questões que a live, a gente esbarra nessas questões, mas a gente acaba esmagado pela questão do tempo, que eu acho que, com certeza, vocês têm muitas questões, muitas dúvidas, muitos apontamentos, e que nosso espaço dialógico não nos permite ainda escurecê-los da forma como eu gostaria. Mas estamos aí, estamos começando um processo, aproveitando essa plataforma que nos permite nos reunir em condições que talvez fisicamente não seriam possíveis, pessoas de regiões diferentes, de lugares diferentes. Então, é bater um papo. Estou vendo alguns dos comentários aqui, eu agradeço sempre a escuta. E a Ju estava me xingando aqui que eu falei palavrão. Gente, infelizmente, é um negócio, vocês não sabem a dificuldade que é para mim passar esse tempo aqui segurando meu linguajar. Mas eu vou... E aí eu me divirto depois que eu falo sem querer. A Ju, vou falar, falei, desculpa aí, foi mal. Na próxima live eu prometo para vocês que eu vou colocar um censurômetro aqui e vou dar uma segurada. Mas, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela escuta, pela troca. Ju, é sempre uma alegria. E o prazer imenso revê-la. Some não. E a gente volta para o debate em outro momento. Tá? Até uma próxima. Então, mais uma vez, muito obrigada pela doação do tempo, doação da energia, doação do axé, que a gente sabe que é sempre, né, um desafio conseguir conciliar agendas, conciliar tantos compromissos, mas para nos presentear aí com tantas reflexões importantes e sementes, né, que brotem e que floresçam aí nos mais diversos terrenos. Nós temos pessoas de lugares longínquos aqui nos assistindo, e a live também vai ficar disponível no canal da Secretaria de Educação. Então, vou aqui seguir a formalidade dos agradecimentos institucionais, vou ler a minha colinha aqui, para eu não me esquecer de agradecer às nossas intérpretes de Libras, agradecer ao suporte técnico, agradecer aos nossos audiodescritores da Prefeitura de Juiz de Fora, Fludualdo, Maraísa, Rita, agradecer a todos vocês que acompanham as nossas lives, convidá-los para as nossas rodas de conversa, para o aprofundamento da temática, e que todos vibrem aí positivamente para que consigamos, de fato, fortalecer esse nosso movimento formativo, para que desde o início de 2022 a gente consiga momentos com maior tempo com cada um dos nossos professores e das nossas professoras que têm tanto a contribuir com a nossa formação. Então, vou encerrar com um provérbio
que é um somon catatocapalmu, que quer dizer uma mão sozinha não bate palmas em crioulo. Então, estou aqui com várias pessoas batendo palmas para que a nossa formação continue e que seja um start para reflexões cada vez mais profundas e com o nosso objetivo sempre final, que é melhorar a nossa educação e que seja uma escola acolhedora, afetiva para todos, todas e todes. Muito obrigada. Até a próxima. Ubuntu, axé. Estamos juntos sempre.